Olá, aluna! Olá, aluno! Nessa aula, vamos falar sobre os formatos mais utilizados em livros, revistas e jornais impressos. Você sabia que, para cada tipo de editorial, existem formatos padronizados? Isso não quer dizer que em um novo projeto editorial, você e seus colegas de trabalho não possam inovar na proposta de um novo formato. Mas convém que você conheça os mais utilizados, visto eles estarem consolidados no meio editorial por preverem um aproveitamento de papel no momento da produção gráfica. Se você está curioso e curiosa para estudar sobre os formatos de impressos mais comuns no mercado, me acompanhe que nós vamos começar a aula agora. Vamos lá? Um dos principais aspectos a se levar em consideração no momento de planejar o formato do editorial, ainda na fase de definição do projeto gráfico editorial, é o aproveitamento das dimensões do papel. As bobinas de papel ou folhas avulsas são adquiridas pelas gráficas em grande quantidade através de fornecedores e distribuidores. E esses substratos chegam em formatos prontos. A função do operador de editoração eletrônica nesse contexto é proporcionar com criatividade o melhor custo-benefício ao cliente com o material disponível na gráfica, para reduzir os custos de produção e o desperdício de papel. A partir de agora, você já compreende o porquê existem formatos mais usados em livros, revistas e jornais impressos. Na figura que está sendo mostrada na tela, são apresentados os formatos de livros mais encontrados no mercado editorial nacional. São eles: 12 centímetros e meio por 18 centímetros, 11 centímetros por 18 centímetros. Esses dois primeiros formatos são chamados de livros de bolso. São pequeninos e recebem esse nome justamente porque são fáceis de transportar. Esse formato tem a vantagem do baixo custo de produção. Já os formatos 14 por 21 centímetros e 16 por 23 centímetros são de fato os tamanhos mais encontrados nos livros de literatura. Se você, aluno e aluna, tem um livro e uma régua perto de você, aproveite para conferir as dimensões do livro e veja se equivale a alguma dessas medidas. Ainda, tratando de livros impressos, se encontram no mercado as seguintes dimensões: 21 por 28 centímetros, 24 centímetros e meio por 30 centímetros, 20 por 20 centímetros. Esses tamanhos são indicados para livros de arte, fotografia e ilustrações, pois o tamanho da página favorece a visualização da imagem em ampla dimensão. Já o formato quadrado, 20 por 20 centímetros, é amplamente adotado no projeto editorial de livros infantis. Sobre o suporte de livros, ou seja, os tipos de papel, os mais utilizados são papel offset, vulgo o papel branco, muito usado no mercado. O papel pólen, um papel mais nobre, de cor amarelada e maior espessura. O papel reciclado, o papel grosso e com aspecto bem rústico. Papéis especiais, como o papel couché, que é caracterizado pelo brilho superficial devido ao revestimento de polímero que recebe. O papel colorido, o papel de arroz, que podem ser aplicados como páginas específicas de projetos especiais. Não esqueça que o tipo de suporte deve estar adequado ao formato do livro. Não vá optar por um papel pólen para um formato de livro de bolso, por exemplo. Agora vamos passar para as revistas impressas. As revistas são um conjunto de folhas de múltiplo quadro, unidas por grampos.
O formato das revistas costuma ser padrão, geralmente 28 por 21 centímetros. As revistas também podem ser encontradas nas dimensões 10 por 15 centímetros e 21 por 15 centímetros aproximadamente. Alguns exemplos de revistas impressas são Super Interessante, Capricho, Quatro Rodas e a revista Vogue. Lembre-se que esses formatos são aqueles que melhor aproveitam a folha de papel ou bobina encontrada nas gráficas, mas durante a criação do projeto, você pode estar variando essas medidas para mais ou para menos, a fim de oferecer algum diferencial no editorial. Em relação ao suporte, as revistas podem ser impressas em papéis variados, como o papel offset, sem revestimentos, o papel couché fosco, com revestimento em uma das faces, mas absorve mais a luz, ou o papel couché brilho, também com revestimento em apenas uma face, mas emite bastante reflexo de luz e deixa as cores mais vivas. E o papel LWC, com revestimento em ambos os lados. Já o jornal impresso brasileiro é encontrado em dois principais formatos, o standard e o tabloide. O formato broadsheet, conhecido também como standard ou jornal de folha larga, é o mais utilizado em jornais impressos porque aproveita ao máximo a chapa no processo de impressão offset. As dimensões da área total do jornal fechado são 32 por 56 centímetros. A confecção deste tipo de formato somente é possível em parques gráficos, pois necessita de equipamentos de impressão rotativo. As vantagens deste formato para o editor estão no amplo espaço da página para inserção do conteúdo e para os anunciantes que está no fato da alta visibilidade dos anúncios. Para os leitores, uma desvantagem está no difícil manuseio em espaços pequenos, como no ônibus, por exemplo. Alguns exemplos de jornal do formato standard são O Globo e Estado de São Paulo. O formato tabloide de jornal impresso é mais compacto, se comparado com o formato standard. As dimensões do formato tabloide fechado são 28 por 43 centímetros. As vantagens para o editor estão no fato de ser possível encaixar cadernos e encartes no interior do jornal e a produção em gráficas de menor porte. Já para o leitor, a vantagem é o manuseio facilitado pelo seu tamanho reduzido. A desvantagem para os editores é que, devido à sua dimensão, as matérias tendem a ser mais condensadas. Alguns exemplos de jornal tabloide são Zero Hora, Expresso e Super Notícia. Ambos os formatos standard e tabloide utilizam a grelha de diagramação do tipo modular. Em relação ao suporte, ou seja, ao papel, o mais utilizado nas edições nacionais é o tradicional papel jornal, por ser mais barato. Em síntese, o que nós vimos na aula de hoje foram os seguintes tópicos. O formato de livro é o mais versátil entre a categoria de impressos. As dimensões mais utilizadas são 14 por 21 centímetros e 12,5 por 18 centímetros. O formato de revistas mais comum é o tamanho 21 por 28 centímetros e as folhas são presas por grampos. Os formatos de jornal mais usados no contexto nacional são o standard e o tabloide. Eu espero que você tenha compreendido a aula de hoje. Se ficou alguma dúvida,
volta a assistir essa aula. Até mais!